Olá, sejam bem-vindos no canal Mais Uma Voz. Esse já é o sétimo vídeo aí da série Guerra das Vozes na Prática, refutando especificamente a apresentação do pastor Arilton Oliveira, onde ele fala uma série de coisas que carecem de fundamento, para dizer o mínimo, né? E que precisam ser expostas como mentiras terríveis, para dizer o máximo, né? Mas vamos lá, não podemos ouvir essas coisas sem colocá-las na sua devida posição, no seu devido prisma. E esse já é o sétimo vídeo que estamos fazendo e é o que mais deu trabalho, mais está dando trabalho, né? Mas eu creio que vai valer a pena. Muito do que vai ser falado aqui vocês vão precisar pesquisar por si mesmos. Vou deixar os links aí para que vocês entrem nos links, leiam o conteúdo, tá? Porque se eu for falar tudo aqui, o vídeo vai ficar muito mais extenso do que ele ficou. Então é importante que vocês façam essa pesquisa por si próprios, se de fato é o interesse de vocês confirmar se essas coisas são assim, né? Assim como os bereanos fizeram. Vamos então para o vídeo. É esse aí. Por que sou adventista? Vamos agora, a partir do minuto 16:55, analisar essas seguintes questões aqui. Já analisamos todas essas em vermelho, tá? Que são 6 vídeos anteriores. Agora vamos analisar essas 4 aqui. As crises são benéficas, uma frase que eu concordo com ele, muito boa essa frase, é verdade. Ele vai entrar no tópico da marca da besta, que esse é um dos tópicos mais polêmicos aí em todo mundo, em todo o mundo cristão. As interpretações são as mais variadas possíveis. No minuto 17:09, a partir do minuto 17:09, ele começa a abordar essa temática. Ele fala sobre o texto do pastor Uriah Smith, né? E depois ele fala que, pelos estudos dele, do pastor Uriah Smith, deveria ser feita a conta do 666 utilizando o título Vicarius Filii Dei. Vamos ver se de fato é isso mesmo ou não. Vamos deixar ele falar. E abrindo um parênteses, é interessante como as crises ajudam essa igreja. Toda vez que há uma crise, o povo tem que voltar para a Bíblia e o resultado é benéfico para nós. É benéfico mesmo. E vocês que estão acompanhando essa série estão percebendo o quão benéfico é, porque várias das coisas que ele falou foram aqui desmentidas, foram aqui colocadas no seu devido prisma, com fundamentos, com observações categóricas, dando ciência de que, de fato, precisamos confirmar por nós mesmos, né? Então, as crises são benéficas, as polêmicas são benéficas, e nós devemos encará-las dessa forma, né? É um meio que existe para que os sinceros se manifestem, não é isso que fala na palavra? O apóstolo Paulo disse: é até bom que haja heresia no meio de vós para que os sinceros se manifestem. Então, isso é benéfico mesmo. Vamos continuar. Eu vou dar um exemplo para vocês em Apocalipse capítulo 13, verso 18. Aqui está um exemplo para mostrar para vocês a seriedade com que a igreja adventista encara todos os temas da Bíblia e a sua forma de interpretar o texto sagrado. Vamos ver se de fato tem seriedade nessa situação, nesse tópico, né? Porque se existe seriedade só agora que eles estão interpretando dessa forma, então antes não existia seriedade. Então, o pastor Uriah Smith, o pastor J.N. Andrews e outros
pioneiros da Igreja Adventista não atuaram com seriedade. Só agora estão atuando com seriedade. Não posso acreditar nessa afirmação. Pelo contrário, a igreja agora ela está atuando com covardia. A palavra certa é essa. A gente tem que chamar o pecado pelo nome. A igreja está atuando com covardia, com tibieza, que é outra palavra para covardia. Né? Então, nós vamos demonstrar isso daqui com provas, com fundamentos, né, com livros, com referências, para que vocês vejam se de fato eles estão atuando com seriedade. Apocalipse 3:18 diz: aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é o quê? 666. Então, as pessoas se perguntam como nós podemos identificar esse número 666. Então, na igreja, você vai ter dois grupos de intérpretes. O primeiro grupo utiliza a gematria. O que é gematria? É conferir valor numérico a uma letra de um alfabeto. Isso é gematria. Você pega uma letra, atribui a ela um valor numérico e chega a uma soma total. Isso é gematria. Tem gente que interpreta Apocalipse 3:18 à luz da gematria. Esses que assim o fazem, pega a expressão vicarius filii Dei, soma os valores em latim e o total vai ser 666. Então isto foi praticado no meio adventista por décadas. E a igreja, há também décadas, nos ensina a não praticar isso. E por certo você já ensinou isso em algum estudo bíblico, né? Quem já ensinou isso em estudo bíblico? Levante a mão. Só os corajosos levantam, né? Então se percebe com a própria fala dele que a igreja não ensina isso há décadas, porque tem pessoas ali que já ensinaram diferente, né? Eu tenho um vídeo que eu gravei que eu mostro isso claramente. O próprio pastor Luiz Gonçalves, ele ensinava isso, o cálculo, né, a gematria, como ele diz aí, e depois do ano 2000 ele parou de ensinar, porque a igreja fez um acordo com a Igreja Católica onde nenhuma podia atacar a outra, então pararam de usar essa interpretação para indicar o 666 como se aplicando ao papado, tá bom? Então esse é o motivo. Vou deixar o vídeo aí aqui em cima aqui, ó, num link para vocês assistirem e vocês vão perceber que de fato foi isso que aconteceu, tá? Agora eu quero indicar para vocês, vou deixar ele falar o segundo grupo e depois eu volto para falar essa questão da interpretação correta de Apocalipse 13:18. Como é que surgiu essa história de vicarius filii Dei no adventismo? Vamos lá. A expressão mais plausível que, a nosso ver, sugere o número da besta é um dos títulos aplicados ao Papa de Roma. É o seguinte: vicarius filii Dei, substituto do Filho de Deus. Quem disse isso? Vamos lá. Eu não vou deixar ele chegar até a segunda explicação. Quando ele chegar, a gente aborda. Eu preciso falar para vocês com relação ao significado do 666, tá? Tá aqui, ó. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, faça o quê? Faça o que o texto faz? Calcule o número da besta. Porque é o número de um homem. O seu número é 666. Apocalipse 13:18 na Almeida Corrigida Fiel. Vou voltar nesse slide aqui depois, mas antes eu quero mostrar para vocês isso aqui, ó. Isso aqui é o site chamado Bíblia Português. Ele tem aqui vários recursos, inclusive a Bíblia interlinear em grego.
A expressão em grego para calcular é essa daqui, ó. Psephisato. Não sei se essa é a pronúncia, mas significa deixe-o contar. Deixe-o contar. Ó, deixe-o contar o número da besta. Então precisa ser feita, e eu vou colocar aqui a referência de Strong 5585. Vocês vão ver o significado dessa palavra. Ó, psefizó. Eu calculo, cálculo. Tá? Então tá aqui as fontes, ó. Tá aqui outras referências. Essa palavra foi usada, por exemplo, em Lucas 14, 28, no texto que fala: sente-se e calcule o custo. Primeiro e conta o custo. Na versão King James. Primeiro, tendo sentado, conta o custo. Então, aqui indica a necessidade de se fazer um cálculo, uma contagem. Então, essa história de gematria, né, ela de fato é uma forma correta de se aplicar à palavra grega do texto de Apocalipse 13, 18. Faça um cálculo, calcule o número da besta. É necessário fazer um cálculo para se chegar a esse número. Tá? Vou deixar o link aqui depois, quem quiser pode acessar o link aí e confirmar, tá? Outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é o texto aqui As Profecias do Apocalipse, de Uri Smith. Aqui, segundo essa tradução do texto, eles dizem, né, a expressão mais plausível que a nosso ver sugere o número da besta é um dos títulos. Né? Mais plausível, ou seja, dá uma margem para que tenha outra. Né? A mais plausível é essa. Ao nosso ver, essa é a ideia que transparece. Mas eu quero mostrar para vocês aqui outras traduções para esse mesmo texto do pastor Uriah Smith. Então, aqui, nessa tradução do livro do pastor Uriah Smith, Daniel e Apocalipse, a resposta da história para a voz da profecia, de Uriah Smith, né? Pela Adventist Pioneer Library, que é a Biblioteca dos Pioneiros, a seguinte passagem, né, ela é explicada da seguinte forma. Deixa eu aumentar aqui para facilitar para vocês. Ó, aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Vou pular essa parte aqui, tá? Porque eu quero mostrar só aquela parte daquela tradução. Vocês percebem aqui, ó, que no vídeo está escrito: a expressão mais plausível que a nosso ver sugere o número da besta é essa. Agora olha nessa tradução aqui como que está escrito, ó. O nome mais plausível que já vimos ser sugerido, ou seja, aqui o Uriah Smith ele está indicando que ele viu isso em algum outro lugar, que isso não é ideia dele, como o pastor Arilton quer fazer parecer que é. E eu vou provar aqui para vocês que não, que antes do pastor Uriah Smith isso já era usado. Tá? O nome mais plausível que já vimos ser sugerido para conter o número da besta é o título que o Papa aplica a si próprio e permite que outros usem para designá-lo. Esse título é Vicarius Filii Dei, vice-regente do Filho de Deus. Tá? E aqui ele faz a somatória. Tá certo? Então aqui, ó, vocês percebem, eu quero agora mostrar aqui pelo PowerPoint, nesse slide aqui, olha, que no livro Profecias do Apocalipse, pela Edições Vida Plena, a tradução está igual àquela que aparece lá. Ó, a expressão mais plausível que a nosso ver sugere o número da besta é um dos títulos aplicados ao Papa. Tá vendo?
Então, eles usam também essa mesma expressão, essa mesma tradução. Mas vamos prosseguir aqui observando o que é falado no vídeo do pastor Ailton Oliveira. Uriah Smith. Quem foi Uriah Smith? O primeiro teólogo da igreja. Então ele, pelos estudos dele, no seu livro sobre Apocalipse, ele colocou isso lá. Ele aplicou então a gematria, o 666. J.N. Andrews, o primeiro missionário oficial além-mar dessa igreja, publicou um livro também sobre o Apocalipse, Os Três Anjos de Apocalipse 14. Ele foi publicado esse livro na sua reedição em 1887. Quando J.N. Andrews reedita o seu livro, ele pega o mesmo conceito de Uriah Smith, do Vicarious Filidae, e coloca no seu livro. Quem era J.N. Andrews? Segundo Ellen G. White, a pessoa mais preparada que nós tínhamos na igreja na hora de se escolher um missionário para enviar além-mar. Eu não sei se você sabe, mas J.N. Andrews, ele sabia todo o Novo Testamento de cor. E ele disse assim certa vez: se perderem o Novo Testamento, eu posso reproduzi-lo palavra por palavra. Não sei se faria com todo o Velho. Então eu quero aproveitar que ele falou sobre o J.N. Andrews e mostrar aqui para vocês o que está na Bíblia Andrews. Ó, a Bíblia Adventista Andrews. Essa aqui, ó. Olha a explicação que eles dão no rodapé sobre Apocalipse 13, 18. 666. O número de Deus no Apocalipse é o 7. Portanto, múltiplos do número 6 podem representar e enfatizar a falsificação e o engano. Ver notas sobre os versos 1 a 17, observar os 6 e seus múltiplos em Daniel 3, verso 1. Então, olha como eles se acovardam e eles não revelam o verdadeiro significado de Apocalipse 13, 18. Falando que a gematria foi utilizada por Uriah Smith, por J.N. Andrews, e sem demonstrar que o texto ele fala para calcular, que deve-se calcular. O texto está mandando calcular. Mas só vai fazer isso quem tem sabedoria, né? Quem não tem, vai achar que isso é só um detalhe e uma interpretação que algumas pessoas usaram, mas não é necessário mais usar, tá? Mas eu quero mostrar aqui para vocês. Eu vou deixar esse link aqui, ó, disponível para vocês. Ele está em inglês. Se você tem aí o tradutor do Google, ele vai traduzir para você todo o artigo. Aqui tem provas, várias provas documentais, tá? Sobre o uso aí do 666, do Vicarious Filidae e várias outras palavras aqui, tá? Vocês vão ter aí todas as referências, ó, com fotos, em documentos católicos onde aparece isso, ó, Vicarious Filidae, tá vendo? E várias referências aqui. O que mais tem aqui nesse site é referências para vocês fundamentarem essa questão do Vicarious Filidae. Vou deixar tudo aí disponível para vocês, tá? Na descrição do vídeo, para vocês fazerem uma pesquisa bem completa sobre o assunto, tá? Todas as referências aí, os anos onde foi citado o Vicarious Filidae, tá tudo aí, porque os católicos, muitos católicos, eles dizem que esse não é o título do Papa, que ele não usa isso, mas aqui nós temos provas, documentos, onde aparece essa referência. Por exemplo, aqui, ó, Papa Eft Vicarious Filidae, tá vendo, ó? Em 1659. Então, aqui em várias referências aqui, ó, tá todas as referências aqui, o ano, as publicações, vai ficar tudo aí para vocês consultarem. Agora eu quero mostrar aqui para vocês
esse site aqui, que é um site de comentários bíblicos. O comentário de Albert Burns, que foi um escritor, aí, um teólogo que Uri Smith usou muito nos livros dele, fala sobre essa questão da gematria e do cálculo. Inclusive, ele aplica ao papado, só que ele usa uma outra palavra, não vicarius filidei, mas lateinos, né? Que é o reino latino. E ele pega essa referência desse livro aqui, Contra as Heresias, de Irineu de Leão, tá? Ele faz essa aplicação. Irineu de Leão, ele fundamenta que realmente o texto ele está ordenando-se fazer uma contagem, e era assim que eles interpretavam. Isso é uma interpretação histórica, desde a época de Irineu, né, até os nossos dias. Isso perdura. Então, vou deixar o link aqui para vocês também. Não vou ler tudo, porque tem muito conteúdo. Só, por exemplo, aqui, ó, conte o número da besta. A palavra traduzida aqui é contar. Significa adequadamente contar ou contar com seixos ou contadores. Então, considerar, estimar. A palavra aqui significa computação, isto é, verifique a importação exata do número, de modo a identificar a besta. Tá? Então, aqui ele faz toda a exegese desse texto. É um comentário muito importante e muito elucidativo. Só que, volto a repetir, ele não usa o termo vicarius filidei, ele usa o termo lateinos, né? Aplicando aqui, fazendo a contagem. Tá bom? Vocês vão ver aqui também que ele fala aqui, e havia uma propriedade especial nisso, supondo que se pretendesse se referir ao poder latino papal. Tá vendo? Poder latino papal. Então, Albert Burns, que aqui eu vou mostrar para vocês quem era Albert Burns. Ele era um teólogo, nasceu em 1º de dezembro de 1798, morreu em 24 de dezembro de 1870. É um teólogo americano, nascido em Roma, Nova York, né? E ele foi ordenado ministro presbiteriano. Então, ele nem da Igreja Adventista era, e já fazia essa aplicação ao papado, tá? Agora aqui eu quero mostrar outro comentarista bíblico aqui, que é o Adam Clarke, que é citado muito também por Uriah Smith em seu livro, que ele também faz essa mesma exegese desse texto, tá? Tá todo aqui o comentário dele, vou deixar o link aí para vocês na descrição. Tem muito conteúdo para vocês lerem, estudarem e pesquisarem por si mesmos para verem que ele também aqui aplica isso ao papado. Ele usa também a palavra lateinos, que dá o 666, o reino latino, né, o reino do Papa, do papado. A besta foi provada na parte anterior deste capítulo ser o reino latino. Tá vendo? E aqui ele vai fazer a aplicação disso ao papado, tá bom? Vou deixar aí, vocês podem ler tudo. Quem foi Adam Clarke? Ele foi adventista? Ele viveu na época do adventismo? Não. Olha aí quem foi Adam Clarke. Adam Clarke foi um teólogo metodista e erudito bíblico britânico, tá? De 1760 a 1762. Ou 1762 foi o nascimento dele, né? E morreu em 16 de agosto de 1832. Então foi ali contemporâneo um pouco, né? Nem tanto, porque ele morreu antes aí até do movimento de 1844, que foi o pontapé inicial para o surgimento da Igreja Adventista, né? Mas ele era metodista e um erudito bíblico britânico, que fazia aplicação do texto pela gematria. Então, vocês percebem que isso não surgiu da cabeça de Uriah Smith, né? Irineu já fazia isso, está aqui no livro Contra as Heresias. A aplicação lateinos é ele que faz, né? Esses teólogos aqui apenas continuaram usando a mesma palavra, né? Lateinos.
E aqui eu quero mostrar o próximo para vocês, comentarista, que é o Joseph Benson, que ele faz também aqui a mesma aplicação, né, que os outros dois, ó, lateinos, tá vendo? E ele faz a contagem e a palavra romite também, ó. Então é realmente surpreendente que haja uma coincidência tão fatal em ambos os nomes, em ambas as línguas, e talvez nenhuma outra palavra em qualquer idioma possa ser encontrada para expressar o mesmo número e a mesma coisa. Né? Então aqui ele fala, ó, agora romite é o nome hebraico para a besta romana, o reino romano. E esta palavra, bem como a palavra anterior, lateinos, contém um número justo e exato de 666. Tá? Então aqui vocês vão ver, ó, que ele faz a aplicação ao papado também. Ó. Nem é a escritura lida em qualquer outra língua sobre o papado além do latim. Tá vendo? O latim, o reino lateinos, né? Então vocês vão confirmar aqui e ver que também o Joseph Benson, está aqui o link de quem foi Joseph Benson. De 1749 a 1821. Foi um dos primeiros ministros metodistas ingleses, um dos líderes do movimento durante a época do fundador do metodismo, John Wesley. Tá? Então, é uma interpretação histórica, é uma interpretação que não nasceu na Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a principal, vamos dizer assim, que fundamenta e faz essa contagem, esse cálculo, como o texto manda fazer o cálculo, com o título Vicarius Filii Dei, que muitos católicos aí dizem que não é esse o título do Papa, que é só Vicário de Cristo, Vigário de Cristo, né, e não Vigário do Filho de Deus. Mas como eu disse para vocês, está aqui todas as referências aqui, ó, com prints de páginas aqui comprovando que esse título é usado para o papado, tá? Não é uma nem duas, são várias referências. Estão todas aqui para vocês, ó, para vocês confirmarem. E fica assim, então, provado que não existe tanta seriedade assim na forma atual, como a Igreja Adventista do Sétimo Dia está interpretando Apocalipse 13:18. Mas vamos continuar ouvindo aqui o pastor Arilton Oliveira. Enfrenta no debate? Aí esse homem publica um livro de Apocalipse e coloca lá a gematria que começou com Uriah Smith. Aí aconteceu... Começou com Uriah Smith. Ele disse uma mentira, isso não começou com Uriah Smith. Acabei de provar aqui para vocês que isso começou. O que eu tenho conhecimento já foi no IV século com Irineu de Leão, tá? E aqueles outros 3 comentaristas bíblicos antes dos pioneiros adventistas também usavam isso, porque o texto manda usar isso. O texto fala calcule o número da besta. É o seguinte, aqui nas terras tupiniquins do Brasil, esta gematria de Vicarius Filii Dei foi divulgada através de obras como de Araceli Melo, Roy Alan Anderson, Mary Maxwell, Daniel Belvedere. Esses autores colocaram em todas as suas obras, aqui pode entrar outros, Henry Feyerabend, o Apocalipse verso por verso. Então, tenho aqui, ó, 3 desses livros para mostrar para vocês. O Mervyn Maxwell, tá? O Henry Feyerabend realmente usa, e o Roy Allen Anderson, as revelações do Apocalipse, tá? Todos eles usam, porque o texto de Apocalipse, como vocês viram, ele exige-se que se use, que se faça o cálculo, porque o texto fala calcule o número da besta. Você pode incluir outras obras que colocaram lá o Vicarius Filii Dei.
Então no Brasil se espalhou a interpretação do Vicarius Filii Dei, principalmente com Daniel Belvedere, que escreveu o seminário As Revelações do Apocalipse, que nós usamos aí em todas as igrejas para divulgar o Vicarius Filii Dei. Agora a igreja desde 1980 orienta a não se ensinar o Vicarius Filii Dei. Essa é mais uma mentira. Pode ser que se orientava não usar, mas se isso é verdade, houve falsidade na própria igreja, porque várias publicações, inclusive de lições, foram feitas até depois disso. Volto a dizer para vocês, foi no ano 2000, a partir do ano 2000, com um acordo entre a Igreja Adventista e a Igreja Católica, um acordo ecumênico, que se parou de usar essa forma, mudaram os estudos bíblicos, mudaram os livros, as lições da escola sabatina, enfim. Uma prova dessa, eu quero mostrar para vocês que esse livro aqui, ó, ele é de 1988. 1988. Eu vou mostrar aí na tela para vocês. Vou mostrar aqui pelo slide. Antes de mostrar esse fator, eu quero mostrar outro aqui interessante para vocês. Ó. Nesse livro aqui, As Profecias do Apocalipse, de Uriah Smith, pela publicadora Atlântico, de Lisboa, Portugal, olha como está a tradução, que dá totalmente uma ideia de que não foi uma ideia de Uriah Smith, como naquela tradução que o pastor Arilton utilizou, né? Aqui ele fala assim, ó, a expressão mais plausível que temos visto sugerir, contendo o número da besta, é o título que o Papa toma para si mesmo e permite que outros lhe apliquem. Esse título é Vicarius Filii Dei, Vigário do Filho de Deus. Está aqui o cálculo, tá? Então, esse livro aqui, ele foi publicado lá em Portugal. Vamos ver aqui agora a publicação do Roy Allen Anderson, Revelações do Apocalipse, que é esse livro aí que eu mostrei para vocês. Olha aqui a data, ó, segunda edição, 30 mil exemplares, 50º mileiro, 1988. Então, se foi em 80 que a igreja começou a orientar os seus instrutores bíblicos a não usar mais a gematria, entre aspas, porque é só uma palavrinha para confundir, porque o texto manda fazer o cálculo, por que a igreja continuou publicando em 1988? Aí, ó, admissões papais. Está escrito aqui, ó. Mas 666 é também o número de um homem, o representante do poder, Apocalipse 13:18. A versão católica romana de Dowey contém uma nota especial de rodapé sobre Apocalipse 13:18, que reza: as letras numerais desse nome somarão aquele número. Tá vendo? A nota dessa Bíblia aqui, ó, fala que as letras numerais deste nome somarão aquele número. Há muitos nomes e títulos arrogados pelo pontífice romano, mas o mais significativo deles é Vicarius Filii Dei, que significa substituto do Filho de Deus. Aquele que se coloca no lugar do Filho de Deus, ou seja, o anticristo. O anticristo. Por isso que os católicos negam que ele usa esse título. Porque esse título significa anticristo, o que se coloca no lugar de Cristo. Vamos continuar aqui a leitura. Este título está incorporado à lei canônica da Igreja Católica Romana. Beatus Petrus in terris vicarius Filii Dei, videtur esse constitutus. Decretum Gratiani prima pars diste 96. Então está aqui a referência. Está as referências aqui no livro, né? O título Vicarius Filii Dei é muito comum como título para o Papa, Dr. J. Quanston, STD, professor de História Antiga e Arqueologia Cristã na Escola de Teologia Sagrada da Universidade Católica da América, Washington, D.C., 5 de março de 1943. Então aqui são fontes católicas que estão afirmando isso.
Esse título foi confirmado por um concílio da Igreja, segundo Binius, dignitário católico de Cologne. Ver Sacrosancta Concilia, volume 1, páginas 1539 a 1541. O título do Papa de Roma é Vicarius Filii Dei, e se tomardes as letras que esse título representa em valores latinos numerais, em maiúsculas, e a somardes, tereis o número 666. Howard Sunday Visitor, que é uma publicação católica, 15 de novembro de 1914. Não há o propósito absolutamente de apenas contar números e multiplicar nomes. Conquanto muitos nomes tenham sido considerados, vamos ver a próxima página, através dos séculos, no esforço de interpretar essa profecia, muitíssimas vezes isso tem redundado em pouco mais do que simples especulação. O desafio, repetimos, não é ao matemático como tal, nem ao filósofo com sua sabedoria secular, mas ao servo de Deus que fervorosamente busca aquela sabedoria que vem de cima. Tiago 3,17. O título Vicarius Filii Dei é particularmente significativo como clímax de nossa investigação. Notai o cálculo. Então aqui, dá Vicarius Filii Dei, dá 666. Tá bom? Então aqui no livro tem outras citações, tem outras referências. Aqui no Apocalipse, verso por verso também. E agora eu quero mostrar para vocês como é desonesta e mentirosa a afirmação do pastor Arilton Oliveira, que desde 1980 a igreja pede para não usar essa forma de fazer, de interpretar, essa exegese, né? Para aqueles que gostam de palavras mais rebuscadas, né? Exegese é interpretação, aqueles que gostam dessa exegese, foi orientada, a igreja pediu para não se usar desde 1980. Por que a Casa Publicadora Brasileira lançou esse livro aqui em 2005? 2005. Tá vendo aí? Aqui, 2005. E esse livro aqui, eu trabalhava no NASP na época. E o próprio Henry Feyerabend assinou para mim aí a assinatura dele, Pastor Henry Feyerabend. Ele autografou o livro para mim. Em 2005, pastor Arilton Oliveira. Já tinha passado até 5 anos do acordo que a igreja fez em 2000 com o Vaticano, e a igreja continuou praticando essa exegese de Apocalipse 13, 18. Aí, Esse número místico representa um sistema em vez de um indivíduo. Como é usado no sentido simbólico, ele não pode ser uma marca literal. Os antigos diziam que Deus opera pela matemática. Sua religião era uma mistura de religião, astrologia, alquimia, ciências físicas e mentais e matemática. A astrologia antiga dividia o céu estrelado em 36 constelações. Estas eram representadas por diferentes amuletos, chamados sigila solis, ou selo solar. Os amuletos revelavam a veneração que os antigos tinham pelo deus Sol. Vicarius Filii Dei é um título muito comum para o Papa. Note estas palavras de uma publicação católica, que é aquela mesma citada no livro de Roy Allen Anderson. Revelações do Apocalipse. Esse aqui, Essa mesma referência aí, que o pastor Roy Allen Anderson deu, foi dada pelo Henry Feyerabend no século XXI já, em 2005, em pleno 2005. O título do Papa de Roma é Vicarius Filii Dei. Isso quem está dizendo é uma publicação católica. O título do Papa de Roma é Vicarius Filii Dei. E se você tomar as letras do seu título, as quais representam numerais latinos, e então somá-las, o resultado será 666. Howard Sunday Visitor, 15 de novembro de 1914. Tá? Então tá aí, Vicarius Filii Dei, num livro de 2005, pastor Arilton Oliveira.
Então, a Casa Publicadora desobedeceu uma orientação da Associação Geral de 1980. É isso? Eu quero entender o que aconteceu. Porque se a Casa Publicadora Brasileira desobedeceu essa ordem, então existe aí um problema de insubordinação, né? Muito sério, né? Aí a Lateinos, que ele também coloca no livro, outros títulos trazem resultados semelhantes. A língua sagrada da igreja tem sido latim. A palavra do grego antigo para homem que fala latim é lateinos. Eis o cálculo tendo a numerologia grega como base. Lateinos, dando 666. Que é usada por Irineu no livro Contra as Heresias. Tá? A igreja também tem sido chamada o Reino Latino. Em grego, o Reino Latino é Latine Basileia, da 666. Vendo aí, ó? Quando o braço italiano da igreja cristã forçou a sua ascensão ao poder e buscou controlar a igreja, ele tornou-se a Igreja Católica Romana, ou a Igreja da Itália. Em grego, ela foi chamada Italica Ecclesia. Itálica Ecclesia. Vendo? Que é essa aí agora, ó, esse somatório. A Itálica Ecclesia, da 666 também. Tá? Então, eruditos gregos testaram nomes de cerca de 400 outros reinos, nenhum dos quais apresenta a soma de 666. Tá vendo aí? Então, é muito claro, né? Está toda aí a referência do pastor Henry Feyerabend no livro publicado em 2005 e que quando ele foi lá, eu creio que já era mais de 2005, né? Essa aqui é a primeira edição. Eu não lembro exatamente se foi em 2005, ou 2006, ou 2007. Eu morei em São Paulo e trabalhei no NASP de 2003 a 2013. Fiquei 10 anos lá. Mas, enfim, fica mostrado aí, então, o que é a seriedade, né? Agora, fica com vocês aí analisar, julgar segundo a reta justiça, como Jesus orientou, quem está atuando com seriedade. Se são os novos intérpretes da IASD, ou se é esse humilde servo que vos fala aqui e outros que defendem da mesma forma que eu a interpretação histórica da igreja, né? Mas como a igreja é um mecanismo mundial que se move lentamente, as coisas não são tão rápidas quanto nós gostaríamos que fossem. Agora, por que é que nós não devemos usar vicarius filii Dei? Então vamos lá, pelo menos 5 argumentos. O primeiro deles, falta... Vamos deixar agora então para analisar, porque o vídeo já ficou bem longo, os pontos que ele coloca e depois nós vamos, à medida do possível, rebatendo cada um deles, tá bom? Então, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham compreendido. Eu não quero aqui me colocar como o mais correto que o pastor Arilton Oliveira, o mais sensato, o mais verdadeiro, né? De forma alguma, isso não é uma questão pessoal, eu não tenho nada pessoal contra o pastor Arilton Oliveira, tá? Esse vídeo ele foi feito para seguir a sequência dos anteriores e para mostrar onde está de fato a seriedade, onde está de fato a verdade com relação a essa questão. Próximo vídeo, então, vamos abordar aí o restante da abordagem dele, da explicação dele sobre por que não se deve, né, usar a gematria. Vamos ver se tem fundamento mesmo. Eu creio que por esse vídeo já deu para vocês entenderem
de forma cabal, que o próprio texto ordena que se faça isso, porque ele pede calcule o número da besta. Então é necessário um cálculo para se chegar a esse número, né? Mas nós vamos analisar o restante do vídeo em uma outra oportunidade. Aí ao lado tem as playlists que vocês podem acessar para conhecer vários outros conteúdos aqui do canal de suma importância. Espero que vocês apreciem, curtam esse vídeo, comentem à vontade, compartilhem o máximo possível, apesar de ter ficado longo, mas eu agradeço você ter assistido até o final e peço aí que outros também assistam, porque vale a pena. Diga para eles que vale a pena, porque muito conteúdo e muita explicação foi dada para nos ajudar aí a nos mantermos na correta interpretação das profecias. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja convosco e até o próximo vídeo, se Deus quiser.